escândalo Pandora Papers no Brasil revelou que as duas mais importantes autoridades financeiras do país, o ministro da Economia e o presidente do Banco Central, estão envolvidas nesta ilegalidade. Ambos são oriundos do sistema bancário, possuidores de informações privilegiadas e antecipadas sobre os rumos da moeda e do câmbio, e se beneficiam pessoalmente dessa delinquência. Por sua reação soberba ante as denúncias, apostam na impunidade. Claro, sabem que estão protegidas pela ditadura videofinanceira e também sabem que esse é o funcionamento normal do sistema capitalista nessa sua fase senil, como previa Marx, acumulando riqueza sem produção, papel sobre papel, sem produzir um parafuso, eliminando consumidores, enquanto quase metade da humanidade não tem sequer água limpa para beber. Latitude Brasil está começando. Olá, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma grande alegria, uma grande honra, uma grande satisfação esse novo encontro que temos aqui para discutir um escândalo que afeta vários países, várias autoridades, vários governos, que é o Pandora Papers. É uma revelação que acabou ecoando o mundo afora graças a um trabalho de divulgação por um consórcio de jornalistas investigativos. E aqui no Brasil, ele caiu como uma bomba, uma grande bomba, porque atinge exatamente o ministro da Economia, o superministro, o ministro mais importante do governo Bolsonaro, e atinge também o presidente do Banco Central, que há pouco tempo atrás conquistou para eles a independência do Banco Central em relação ao executivo. Ou seja, é muito emblemático da situação que nós estamos passando, até porque o real é a moeda que tem sofrido a maior desvalorização em todo o mundo, beneficiando, portanto, aqueles que têm depósitos nesses offshore ou nesses paraísos fiscais, ou como alguns gostam de falar, os esconderijos fiscais, como é o caso do ministro da Economia, Paulo Guedes, e também do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Para nos explicar as tramas políticas que isso significa, as ilegalidades, as ilicitudes, e como tudo vem sendo programado para que ocorra exatamente como tal, beneficiando pequenas camarilhas mundialmente, aqui no Brasil também. A nossa convidada de hoje aqui no programa Latitude Brasil é Maria Lúcia Fatorelli. Ela é a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, um movimento que há mais de 20 anos leva um trabalho imenso de educação, de esclarecimento econômico, administrativo, fiscal, financeiro, sobre a necessidade de uma auditoria da dívida para que o orçamento seja plenamente utilizado em favor da sociedade, dos interesses reais da população na área de educação e de saúde. Maria Lúcia Fatorelli, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Boa noite, caro Beto Almeida. Eu quero também dar uma boa noite a toda a equipe aí da Telesur e desse programa importante, te parabenizar por esse importante programa que você vem dirigindo nessa televisão, levando notícias, né, do Brasil para a nossa região, né, para a nossa pátria grande aqui da América Latina. Muito grata, Beto. A honra é toda minha, viu, estar aqui com você nesse programa. Muito obrigado. Maria Lúcia, explica para a gente o impacto dessa denúncia que colheu nada mais, nada menos que o ministro da Economia e o presidente do Banco Central numa situação vexatória que deveria, inclusive, ser alvo de algum tipo de punição administrativa, política e legal. Como você vê isso? Exatamente, Beto. Olha, essa notícia, não é, reveladora de que ambos, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e Paulo Guedes, ministro da Economia, como você falou, super
ministro, porque no início do governo Bolsonaro, ele juntou o Ministério da Fazenda ao Ministério do Planejamento, criando, assim, um superministério, né, da economia. Os dois são as maiores autoridades econômicas e financeiras do país, monetárias. Por quê? Ambos comandam também, além de comandar as duas principais pastas da Fazenda e do Banco Central, ambos, juntos, comandam também o Conselho Monetário Nacional, que toma todas as decisões de regulações em termos de moeda, câmbio, juros, metas, reservas internacionais. Então, olha o poder dessas duas pessoas. Eles decidem tudo. E não só decidem, como também influenciam o Congresso Nacional naquelas decisões de política econômica e monetária que ainda dependem do Congresso. Econômicas, monetárias e fiscais, né? Porque essa questão tributária também está toda dentro ali do Ministério da Economia. Então, essa notícia se torna ainda mais grave, por quê? O que leva as pessoas a colocar dinheiro em paraísos fiscais? Primeiro que para colocar dinheiro lá, não é a própria pessoa física que tem uma conta, ela tem que criar uma empresa. Só que é uma empresa de fachada. O nome, inclusive, oficial é Shell Company, Shell de concha, porque é só aquela casquinha, é só uma película. Não existe uma empresa de fato, essa empresa não produz nada, não emprega ninguém. É meramente uma conta bancária naquele paraíso fiscal. Inclusive, vários paraísos fiscais têm como regra de que a empresa não pode ter sede física, porque os paraísos fiscais são tão minúsculos, assim, territoriamente falando, assim, em termos de área territorial mesmo, é tão pequena que se cada uma dessas empresas tivesse uma sede de verdade, não ia caber. Então, olha só, uma das regras desses paraísos é que a empresa nem tenha uma sede física. Ela tem só um endereço, que é basicamente uma caixa postal, e a conta bancária. Então, veja bem, é um esconderijo mesmo para dinheiro, como os argentinos chamam, né, de esconderijo fiscal. E só tem 3 razões para uma pessoa colocar o dinheiro numa empresa dessas. Esconder renda, o que é um absurdo em se tratando das maiores autoridades monetárias, não é? Sonegação. Deveriam ser exemplares, né? Exatamente. Então, assim, nós temos os princípios da Constituição, né, que regem a administração pública, a moralidade está lá na Constituição. Então, olha, esconder dinheiro, sonegando informações, ou pagar menos tributo, porque a vantagem de jogar dinheiro lá nesses paraísos fiscais é que lá vale tudo, não tem regras de tributação, ou naqueles paraísos que tem, é uma tributação muito reduzida. A terceira ideia, que inclusive o ex-banqueiro, né, Eduardo Moreira, que fala, é o risco de alguma turbulência muito grave, um calote geral, uma quebra geral. Ou seja, se eles estão comandando a política econômica do país, né, eles mesmos mandarem dinheiro para fora com medo de uma turbulência desse nível no país, é a própria prova da incompetência deles, não é? Que eles não estariam preparados para esse cargo. Então, veja bem, as 3 possibilidades de uma pessoa ter interesse em mandar dinheiro lá para fora
são todas incompatíveis com o exercício de um cargo, da importância de um ministro da Economia, um presidente do Banco Central e comandantes do Conselho Monetário Nacional. São 3 medidas assim eivadas de suspeição, né? Agora, tem uma dimensão política que eu gostaria que você também mencionasse nisso tudo, que isso aí que você falou já é uma dimensão política, eles são autoridades, deveriam cumprir as leis, estão ao arrepio das leis, mas nessas últimas denúncias do Pandora Papers, vieram vários mandatários e ex-mandatários, por exemplo, Gaviria, Pastrana, o Lasso do Equador, o Macri, né, da Argentina, todos eles foram, o Clube de Lima, o Kuczynski, o Clube de Lima, todos eles são ferrenhos críticos, né, da Venezuela, ferrenhos críticos de Lula, ferrenhos críticos de Maduro, ferrenhos críticos da Nicarágua, enfim, contra a ideia da integração latino-americana, e estão todos eles colhidos nessa postura de terem depósitos, né, encobertos ao arrepio da lei nesses paraísos fiscais. Isso tem uma dimensão política muito séria, né, Maria Lúcia? Tem sim, Beto. Por isso que assim, é super importante você pautar esse tema no seu programa, porque o poder político dessas figuras, vinculado ao poder financeiro mundial, porque a própria existência de paraísos fiscais é uma tremenda corrupção, não é? Só existe para cobertar a corrupção. Como dizia o grande jurista Modesto da Silveira, que nós temos que trazer aqui o nome dele também, para ficar registrado, né? Um homem que trabalhou muito pelos direitos humanos no Brasil. Ele dizia, se há sigilo, se há intenção de esconder, é porque há um crime contra terceiros, justamente aqueles terceiros contra os quais se sonega a informação. E esses terceiros somos nós, somos toda a base da sociedade. Então, assim, pautar o tema aqui no seu programa é importantíssimo, porque a grande mídia, que é altamente comprometida e, inclusive, controlada pelo poder financeiro, ela não está trazendo essas informações. Você citou aí vários ex-chefes de Estado e atuais, né, como Guilherme Lasso, no Equador, eleito há pouco tempo, ele foi banqueiro. E a situação dele está complicadíssima, porque no Equador não tem só princípios e normas de conduta como aqui no Brasil, não. Lá é ilegal manter contas em paraísos fiscais. E ele, como presidente do país, praticando um ato ilegal, ele poderia ser deposto imediatamente, que, aliás, é o que nós, dos movimentos sociais aqui no Brasil, estamos articulando. Que Paulo Guedes e Roberto Campos Neto sejam imediatamente suspensos e afastados do cargo, e que se abra uma profunda investigação, abrindo o sigilo bancário, o sigilo de e-mails, porque essas comunicações são todas por mensagens eletrônicas, para que tenhamos noção, não é, de como tem sido essas movimentações. Porque, claro, quando estoura o escândalo, a alegação de todos é um copia e cola. Por quê? Todos estão falando a mesma coisa. Eu já tinha declarado isso, eu já parei de movimentar essa empresa há muito tempo. É a mesma coisa. O Guilherme Lasso está falando a mesma coisa no Equador, e até uma coisa muito sintomática, viu? A Assembleia Legislativa de lá, que corresponde ao nosso Congresso Nacional, abriu uma investigação, aprovou uma investigação da situação dele. Muito bem. Eu tive notícia de que ele baixou um decreto instalando ali uma espécie de estado de sítio sob alegação de combate a tráfico de drogas e armas, quer dizer, para abafar
a mobilização crescente que está acontecendo lá no Equador contra esse absurdo, né, do próprio presidente estar envolvido num escândalo assim, flagrantemente ilegal lá no país. Maria Lúcia, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa no Latitude Brasil e voltamos no segundo bloco para aprofundar essas questões, exatamente por que começaram a se multiplicar esses paraísos fiscais com a desregulamentação, para você nos explicar. Voltamos já já com Latitude Brasil. Latitude Brasil está de volta, hoje entrevistando Maria Lúcia Fattorelli, que é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, ela que trabalhou também na auditoria da dívida no Equador, a convite do ex-presidente Rafael Correa, e também lá na Grécia, a convite do parlamento, quando na Grécia havia um governo progressista. Mas, Maria Lúcia, nós estávamos aqui falando dessas relações de dinheiros escusos, né? Então, a desregulamentação é o que pavimentou o caminho para a multiplicação de paraísos fiscais, que hoje, segundo estatísticas, só 15 fundos gestores de capitais teriam mais de 50, 60 trilhões de dólares, os 15 maiores, que é muito mais. Como é que você encara tudo isso? Sim, Beto, nesse momento, né, que a gente está vivendo no mundo, da fase mais selvagem do capitalismo, o capitalismo financeirizado, né, da economia do nada, da economia do capital fictício, a desregulamentação financeira, que começou lá na década de 70, com o fim da paridade dólar-ouro, e depois, na década de 90, ela se expandiu em todo o planeta com essa arquitetura financeira que permite a criação de derivativos, derivativos sobre derivativos, simples papéis que têm lastro ali, a primeira leva tem lastro ali num conjunto de créditos, muitas vezes créditos que nem são passíveis de cobrança, e emitem esses papéis, e depois esses papéis servem de lastro para uma infinidade de outras levas, de outras emissões de novos papéis. Então, imagina, são verdadeiras pirâmides financeiras que, inclusive, levaram à crise de 2007, 2008 lá nos Estados Unidos, 2010 na Europa, provocadas por essas pirâmides financeiras, né, desse funcionamento dessa fase do capitalismo em que nos encontramos. O mais grave disso tudo é que, para acomodar essa ganância que traz lucros inimagináveis para o setor financeiro, para acomodar isso, precisam ser criados inúmeros fundos, porque não pode aparecer sempre o mesmo nome de uma instituição. Então, são criadas inúmeras instituições, e essas instituições, elas ganham muito dinheiro e não querem pagar tributo algum. Em alguns países, como o Brasil, já existe uma série de benesses, né? Para o setor financeiro, eles têm uma série de deduções na apuração do lucro. Os sócios que recebem o lucro distribuído são isentos de tributo, mas
ainda assim, na pessoa jurídica, pagam lá alguma coisa. Em outros países, pagam mais. Então, o endereço dos paraísos fiscais é super interessante para esse conglomerado financeiro, porque eles colocam filiais, coligadas, controladas nesses paraísos fiscais, e aí eles fazem uma verdadeira lavagem de dinheiro. Os lucros acontecem, na maior parte das vezes, lá. Eles usam também esses endereços para fazer de conta que estão fazendo investimentos estrangeiros no país, absorvendo uma série de benefícios que são direcionados a investimentos financeiros. Então, o absurdo aí, Maria Lúcia, o absurdo é que uma multiplicação fictícia desses capitais, que podem envolver também capitais relacionados ao tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de crianças, de órgãos, que não se sabe mais, já não existe como computar, é que esses capitais voltam às economias reais e compram ativos verdadeiros que levaram poupança, anos de poupança dos povos para construir, por exemplo, uma empresa como a estatal Petrobras, Eletrobras, que agora estão sendo privatizadas por fundos dessa natureza. É um absurdo completo. É um absurdo completo, Beto, e, inclusive, se perde o fio das operações. Porque você vai seguindo, por exemplo, para haver uma fiscalização, uma auditoria, você precisa seguir o caminho do dinheiro. E a gente consegue seguir até o dinheiro chegar no paraíso fiscal. Aí é aquele breu, é aquela sombra total, entendeu? Então, isso só interessa ao crime, aos criminosos, que querem esconder dinheiro, sonegar dinheiro, não é? Ou estão aí envolvidos nessas práticas criminosas que você citou. Tráfico de drogas, armas e pessoas, né? Que está acontecendo há muito tempo, né? Tem muita denúncia em relação a isso. E essa questão envolvendo autoridades como os ministros de economia, não só do Brasil, de outros países, né, da África, tem alguns envolvidos e tudo mais, é gravíssima, porque várias decisões que essas autoridades tomam refletem diretamente no dinheiro existente no exterior, especialmente em paraísos fiscais, porque não vai ser alcançado pela tributação. Para dar alguns exemplos aqui, Beto, essa situação, a moeda brasileira, como você comentou no início, foi a que mais desvalorizou no mundo nos últimos tempos. Ora, eles mesmos é que colocam para o mercado contratos de swap cambial, contratos questionados, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União, porque é um contrato feito em reais, liquidado em reais, uma verdadeira aposta, e o prejuízo desses contratos é todo transformado em dívida pública, que o povo paga. O povo paga de várias formas, com dedução, né, subtração de recursos do orçamento, privatizações, o dinheiro de privatização é usado para pagar dívida. Com dinheiro de contra-reformas, a gente perde direitos. A população como um todo perde direitos para sobrar mais dinheiro do orçamento para pagar essa dívida. Prejuízos do Banco Central que alcançam centenas de bilhões, como foi em 2016, quando o Banco Central estava fabricando a atual crise. Em um ano, em 2016, o prejuízo do Banco Central foi 250 bilhões de dólares. Então, assim, o exercício da política monetária com esses mecanismos, a conta vai parar na sociedade. E esses personagens lucram com a desvalorização da moeda. Né? A gente aqui no Brasil pagando caro, porque a desvalorização da moeda, do real em relação ao dólar, reflete no cálculo da inflação, porque vários itens da cesta de produtos que mede a inflação são contabilizados em dólares. Maria Lúcia, eu tenho uma imensa vontade,
Gostaria muito de poder continuar conversando, mas você sabe, o nosso tempo é muito limitado aqui. Eu te agradeço muito pelas suas explicações muito claras, muito evidentes do grande problema que nós estamos vivendo, o prejuízo para a economia popular, a economia nacional. E muito obrigado, Maria Lúcia, pela sua participação aqui no Latitude Brasil, mais uma vez. Eu que agradeço, Beto, e fundir, porque a gente vai exigir investigação e punição. O código de ética cumprido, então vamos pressionar para termos aí o mínimo de ética e respeito ao povo brasileiro. Muito bem, completamente de acordo, que sejam responsabilizados esses culpados por operações tão sinistras e contra a economia nacional. Muito obrigado, Maria Lúcia, obrigado a vocês todos que nos acompanharam aqui no Latitude Brasil. Semana que vem estamos de volta com mais um programa sobre temas centrais da vida do gigante do Sul, Latitude Brasil. Até mais, um abraço.